Levítico 4. O sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e agir contra algum deles, se o sacerdote que é ungido pecar conforme o pecado do povo, então deixai-o trazer pelo seu pecado, que ele pecou, um novilho sem defeito ao Senhor, por oferta pelo pecado. E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor, e colocará a sua mão sobre a cabeça do novilho, e matará o novilho perante o Senhor. E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho, e o trará ao tabernáculo da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e aspergirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. E o sacerdote colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso suave perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação. E tirará dele toda a gordura do novilho para uma oferta pelo pecado, a gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins tirá-lo-ás, como se tira do novilho o sacrifício das ofertas de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar da oferta queimada. E a pele do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça, e com as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, e todo o novilho, ele levará fora do acampamento para um lugar limpo, onde as cinzas são derramadas, e o queimará sobre a lenha com o fogo, onde as cinzas são derramadas, ele se queimará. Os sacrifícios pelos pecados de toda a congregação, e se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e a coisa for oculta aos olhos da Assembleia, e se eles tiverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e forem culpados, quando o pecado em que pecaram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado, e o trará diante do tabernáculo da congregação. E os anciãos da congregação colocarão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho deverá ser morto perante o Senhor. Então o sacerdote que é ungido trará do sangue do novilho ao tabernáculo da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, e ele colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar, que está perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará fora todo o sangue na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e a queimará sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim ele fará com este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. E ele levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro novilho. Isto é uma oferta pelo pecado para a congregação. Os sacrifícios pelos pecados de um chefe. Quando um governante pecar, e fizer algo por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Criador, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpado, ou se o seu pecado no qual ele pecou vier a seu conhecimento, ele trará por sua oferta um cabrito tirado de entre as cabras, um macho sem defeito. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça do bode, e o matará no lugar onde se mata a oferta queimada perante o Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará seu sangue na base do altar da oferta queimada, e ele queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado, e ele será perdoado. Os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa. E se uma pessoa comum pecar por ignorância, fazendo algo contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpada, ou se o seu pecado, o qual pecou, vier a seu conhecimento, então ele trará por sua oferta um filhote de entre as cabras, uma fêmea sem defeito pelo seu pecado que pecou.
e colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e matará a oferta pelo pecado no lugar da oferta queimada. E o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. E se ele trouxer um cordeiro para a oferta do pecado, ele trará uma fêmea sem defeito. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a matará por oferta pelo pecado, no lugar onde se mata a oferta queimada. E o sacerdote tomará do sangue da oferta do pecado com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por seu pecado que ele cometeu, e ele será perdoado.